Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Dia de Wolfsburg aqui na tela para vocês nessa semana especial de Champions League Feminina, final agora dia 3 no sábado, e a gente vai trocar uma ideia sobre a equipe do Wolfsburg, tá? Vamos começar pelo começo, tá? Então assim, vamos parte a parte dessa análise desse confronto entre Barcelona e Wolfsburg. A gente já passou pela equipe do Barcelona e vai passar pela equipe agora do Wolfsburg, mas a gente tem que entender da onde vêm esses números e o que eles representam de fato. Então, se a gente for olhar um primeiro cenário, a gente está olhando sobre a competição como um todo, o quanto que os dados que a gente está mostrando para vocês de fato fazem sentido para a análise. Ou seja, se a gente está olhando esse cenário e fala, pô Iago, cara, tudo que você olhou não faz o menor sentido. Nada tem a ver com o resultado, com saldo de gols das partidas, nada tem a ver com isso. Na verdade, o que os resultados apontam é que tudo tem a ver. Ou seja, você tem aí de fato uma associação muito alta entre as variáveis que a gente tem e o resultado. Então, assim, você tem uma associação muito grande. Além disso, você tem uma explicação da variação, ou seja, mudou o comportamento da minha equipe, muda o resultado. Então, faz sentido você ter uma variação sendo explicada também pelo conjunto de resultados. E o que vai acontecer é que você também tem bons resultados com boas variáveis, ou seja, eu podia estar roubando nesse joguinho e não estou. O que é roubar no joguinho da matemática nesse sentido? Eu colocar muita variável e não saber te explicar de onde vem. Basicamente é isso. Então eu coloco muita coisa, o software vai arranjar uma resposta e eu vou chegar e falar assim, descobri a fórmula de como ter sucesso no futebol. Aí você vai me perguntar como. Eu falo, fazendo isso daqui, que é colocar as coisas no software e pedir para o software rodar, porque eu não faço ideia de onde está vindo. Então, esse ponto a gente sabe explicar, a gente sabe como esses resultados vão variando e qual que é o impacto dessa variação. E a gente sabe como essas coisas estão sendo mensuradas. Então, as coisas estão caminhando bem para uma boa análise. Quer dizer que a gente vai acertar tudo? Não. Quer dizer que a análise está sendo bem feita desde o seu princípio, tá? Além disso, caminhando para a segunda parte aqui, você tem as variáveis. Então, nesse cenário das variáveis, você passa a ter como grau de importância da variável a conversão de chute para gol. Basicamente, essa é a melhor variável em todos os cenários que a gente analisou, geral, casa e fora. Tá? Também, outra variável muito importante passa a ser os chutes certos. Então acertar o alvo, mesmo que não convertendo, tem impacto. Então esse é um ponto importante. Tá? Aqui está obviamente os chutes que viraram gol e também estão chutes que pararam na defesa das goleiras. Tá? Mas nesse cenário, independente dos pontos, chutar muito no gol vale a pena. Tá? Esse é óbvio o que eu estou falando, parece óbvio para análise, mas às vezes a gente esquece do óbvio. Então assim, é importante ressaltar isso também. Tá? Além disso, a conversão de passe para chute, ela tem um grau de importância legal, mas é menor. Ou seja, se eu converto para o chute e a equipe desperdiça o chute, fica ruim. Se eu converto o chute e a equipe aproveita, finaliza certo e converte para o gol, cenário ideal. Então assim, é isso que o software está contando. Ele até é bom você ficar com a posse, que é o próximo ponto, que é passar, né? Até bom passar. É até bom você converter para chute, desde que você chute certo e converta para gol. Que é óbvio também, tá? Então a minha equipe fica muito com a posse da bola. Ou o caso do próprio Barcelona, que a gente viu ontem, né? Que tende a ficar mais com a posse. Poxa, o Barcelona ficou muito com a posse, mas não conseguiu chutar gol. Então, esse é o ponto. Ficar com a posse é legal, mas não é tudo. Tá? Além disso, a gente tem a questão da progressão. Por vezes, progredir sem conseguir que essa progressão se converta em algo efetivo também não adianta. Recuperação por ação, quanto mais rápido você recuperar, é melhor, mas também é o mesmo sentido do passe. Recuperei rápido, e aí? Eu consigo gerar uma situação de finalização mais à frente ou não? Se eu não conseguir, também é outra variável que pouco vai importar, mas ela é importante para análise, mas pouco vai importar no sentido de impacto direto no resultado. Tá? Além disso, recuperação. Muita recuperação não é positivo. Geralmente isso está associado a você sofrer muito com o adversário, né? O número total de recuperações.
Recuperação por falta, você tem ali um cenário basicamente zero, fazer muita falta prejudicial, mas não necessariamente você vai ter grandes prejuízos se isso não se converter em cartão vermelho ou alguma coisa do tipo que foge a essa variável, tá? Mas de princípio você não vai ter. Bloqueio por chute, é importante você bloquear, mas não é a coisa mais importante porque é sinal que você está tomando finalização. E aí sim, quando a sua goleira consegue evitar que as adversárias convertam para gol, aí temos uma variável muito importante. Então, esse cenário que a gente vai observar na Champions League feminina, tá? E aí vamos para a análise do Wolfsburg, já na tela aqui para vocês. Esse é o perfil total do Wolfsburg. Então temos aí um Wolfsburg com overall 59, menor do que o Barcelona que a gente viu ontem. Temos aí um Wolfsburg que ao longo da competição ficou mais tempo com a posse da bola do que as adversárias, que tem uma taxa de essa progressão no campo maior do que a posse, ou seja, boa parte da progressão vem da condução da bola, mais do que necessariamente dos passes, né? Então esse é um ponto importante, que converte bem a ação de passe para chute, chuta bem no gol e converte bem. Menos do que o Barcelona? Menos que o Barcelona, mas converte muito bem. Além disso, recupera bem a bola, recupera rápido essa bola, sem fazer falta e consegue se proteger principalmente com as ações da goleira, que de fato é a melhor goleira da competição até o momento. Então a gente olha esse cenário para a equipe do Wolfsburg e entende da onde vem esse sucesso da equipe. E um ponto importante para a gente entender é justamente o impacto que vai ter você jogar contra uma grande equipe. A gente falou isso ontem no vídeo do Barcelona e repete aqui hoje. Qual é o impacto que eu vou ter, não de jogar contra as equipes que eu faço 6, 7, 8-0 na fase de grupos, mas o impacto que eu vou ter em ter um conjunto de equipes que vão me proporcionar maior dificuldade. Então o meu overall sai de 59 vai para 52, então se mantém ali na casa dos 50, mas cai 7 pontos. Você tem uma queda em todas as variáveis ofensivas. Você perceba ainda que você tem um passe de 63 para 55, você tem uma progressão de 69 para 60. Então, por vezes, essa diminuição aí que vai se ter, você ainda mantém os perfis. Ou seja, eu ainda prefiro conduzir mais vezes a bola do que passar muitas vezes. Coisa que a gente viu que no Barcelona é muito equilibrado, muito parecido. Quando a gente vê isso, a gente vê um perfil de uma equipe que está tendo dificuldade e cai o número de realizações feitas. Tá? Então é basicamente isso que está acontecendo. Na fase de defesa, caminhando para isso, você tem uma recuperação mais rápida no geral, mais devagar, quando você está fazendo esse comparativo com as equipes mais difíceis. Então assim, eu estou jogando contra as principais equipes da competição, eu tendo a ter uma dificuldade de recuperar a bola dessas equipes. Eu tenho um maior número de recuperações porque eu passo mais tempo sem a posse da bola. Lembra que teve uma queda de posse? Então eu ganho, perco, ganho, perco, ganho, perco. O total de recuperação é mais alto. Tá? Recupero sem fazer a falta, isso o Wolfsburg faz muito bem, recuperar sem fazer a falta. E eu tenho taxas de proteção relativamente parecidas, tá? Até a da goleira cai um pouquinho, mas nada muito diferente do que no normal, de 26 para 23 ali, não muda muita coisa. E a gente vai passar pela trajetória do Wolfsburg ao longo da competição. Então o Wolfsburg inicia essa trajetória num 4-0 jogando em casa. E aí vocês podem perceber o seguinte, vou colocar aqui esse apontador, esse laser. Temos essa linha aqui, que entre aspas, essas três linhas aí são linhas de controle que a gente chama. Então a equipe do Wolfsburg jogando uma partida qualquer na Champions League, ela tende a oscilar entre essa faixa aqui, tá? Essas três linhas contínuas aqui em laranja, amarelo e laranja. Então você tem essas três faixas contínuas aqui. Quando ela sai, quer dizer que ela saiu do controle, mas de forma positiva. E percebam que ela vai sair no primeiro jogo e no sexto jogo, tá? Ou seja, contra o adversário mais fácil, elas conseguem uma vitória de 4-0 e 8-2. E aí elas saem desse controle
superando batendo a casa de 70, né, de overall, e chegando a uma casa superior a 80. Então você tem esse equilíbrio aqui embaixo e você tem esse desequilíbrio aqui em cima com essas equipes. Quando você vai para as equipes, para o segundo jogo, você tem um jogo contra o Slavia Praga por 2-0, uma vitória por 2-0, mas já na faixa de controle, ou seja, já volto para o meu controle, o adversário é um pouco mais difícil, eu retorno ao controle. Tenho um empate contra a Roma que eu quase saio do controle, mas para baixo, ou seja, eu performo menos do que eu poderia. Depois disso, uma vitória com a Roma 4-2, a Iago 4-2. Como que elas não foram tão bem? Basicamente porque foi um jogo difícil. Não quer dizer que você converta tanto que os outros critérios passem a ir bem. Então aqui você tem um confronto difícil. Um confronto também difícil dentro do controle contra o Slavia Praga, que já tinha sido um adversário difícil, passa a ser um adversário difícil aqui também. Né? Você tem quase que uma manutenção de nota contra os mesmos adversários. Né? Roma só teve uma melhoria aqui jogando em casa em relação a fora, o que também é normal. E aí você passa a ter a fase eliminatória. Então você tem aqui os dois confrontos contra o Paris Saint-Germain e os dois confrontos contra o Arsenal. Contra a equipe do Paris Saint-Germain, temos um jogo na média, assim, dentro da faixa de controle, um jogo abaixo. Um jogo abaixo e um jogo dentro da faixa de controle. Qual é o grande ponto de análise que a gente pode fazer aqui? Quando essa equipe enfrentou equipes numa fase eliminatória, em situações difíceis, ela se aproximou dessa faixa dos 50, que foi o que a gente mostrou lá, que é o 52. Então, qual o perfil de equipe que eu posso esperar nessa final? Essa equipe que saiu do controle duas vezes positivamente contra equipes fáceis, contra uma equipe fácil, no caso, ou uma equipe que teve dificuldade de chegar até mesmo a sua média, que é quase em torno de 60. Esse é o grande ponto de análise. Né? Esse 59 que a gente está vendo aqui, que é a média dessa equipe, a gente observa que não funciona. Não é sempre que bate 59. A maioria das vezes contra os principais adversários, Roma uma vez, Paris Saint-Germain e até o Arsenal, e até mesmo contra a Roma, que não chegou aqui a 59, a gente tem de fato uma dificuldade dessa equipe em manter grandes notas. Então, assim, percebam como essas situações que a gente está apontando para vocês refletem diretamente na análise para a equipe. Não é só olhar o comportamento dentro da competição, mas é em função dos adversários, é em função do mando de campo. Ou seja, se eu olhar aqui os principais notas aqui, mandante, aqui mandante de novo, mandante. Então eu tenho aqui até um equilíbrio maior na fase eliminatória, mas os grandes jogos comparativos, tirando a equipe mais fácil, foram todos em casa. Então assim, você tem também uma outra análise. Mas para essa final, que é jogo único, fica mais fácil analisar com o conjunto completo e só diferenciando pelo nível. Então são pontos que a gente tem que ter e tomar cuidado para fazer a análise de maneira mais correta. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho, se inscreva no canal, por favor. Olha o conteúdo que estamos produzindo para vocês. Conteúdo mais completo da final da Champions League feminina, que esse YouTube já viu. Não faço a menor ideia se estou falando a verdade, tá? Mas, enfim, não custa o marketing, né? Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês estejam acompanhando essa semana de Champions League feminina. Deixe seu comentário também, por favor, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de verdade, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a divulgar o conteúdo aqui no YouTube. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês com esse projeto e valeu!